Meus caros irmãos e irmãs, você que celebra conosco aí na sua casa, você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos neste tempo chamado tempo pascal, que vai do domingo da Páscoa até a ascensão de Jesus, nos preparando para Pentecostes. E todos os anos, o quarto domingo da Páscoa é chamado Domingo do Bom Pastor. Jesus, bom e belo pastor. Quando se fala de ovelha, quando se fala de rebanho, quando se fala de pastor, está falando de uma coisa só: relacionamento. Repita: relacionamento. Não existe amizade, não existe amor onde não existe relacionamento. Não há como você amar alguém virtualmente, por mais que alguns achem impossível. Não há como você ser amigo de alguém que você não se relaciona com esta pessoa. Quando nós ouvimos o evangelho desta Santa Missa, João, no capítulo 10, fala do relacionamento íntimo que tem uma ovelha com o pastor, e o relacionamento íntimo que nós precisamos ter com Jesus Cristo. É preciso, meus irmãos, sair de uma superficialidade da fé, ou talvez um Jesus que você já ouviu dizer, ou talvez até que você já leu, mas que você não conhece, que você não entrou em relacionamento com Ele. É por isso que nós frequentamos igreja, é por isso que nós viemos à missa, é por isso que nós fazemos adoração, é por isso que nós temos vida de oração. São Pedro, no seu último versículo da sua segunda carta, resume toda a ortopraxis cristã, a prática católica: procurar crescer no conhecimento e na intimidade com Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus não é um personagem histórico, Ele é uma pessoa, e nós precisamos ter relacionamento com Ele, através dos sacramentos, através da sua presença real na Eucaristia, da sua palavra que nos alimenta, da nossa vida de espiritualidade, para que nós possamos dizer: Ele é o meu pastor. Se você pega uma ovelhinha e ela vê num homem o pastor dela, é um relacionamento de amizade, um relacionamento próximo, um relacionamento de dependência. A ovelha depende do pastor para tudo. Diferente dos rebanhos que a gente conhece: porco, você joga lavagem lá, ele se vira. Boi, vaca, joga ração, joga capim, solta o bicho. A ovelha é totalmente diferente, ela necessita cuidado para tudo, e quando eu falo tudo, é tudo. Ela só dorme se tudo está em paz. Pastor, ela não sabe escolher alimento, não sabe escolher bebida, não tem senso de direção, não tem defesa alguma, não sabe como lidar com a realidade. O pastor tem que estar o tempo todo cuidando do rebanho, se ele o ama. E a ovelha, ela vai acostumar com o cheiro do seu pastor, e ela jamais seguirá outro, porque ela conhece a voz dele, o cheiro dele, o jeito dele, a sombra dele. A pergunta é, meus irmãos, será que nós conhecemos Jesus Cristo como o pastor da nossa vida? Será que nós temos relacionamento íntimo com Jesus Cristo para não trocá-lo por nada e por ninguém? O evangelho que nós escutamos, Jesus coloca as 3 colunas do relacionamento com Ele. Está no versículo 3. A ovelha escuta a voz, Ele chama pelo nome e as conduz para fora. Quando Jesus fala de escutar a voz, é intimidade. A ovelha, ela só levanta a orelhinha e ela só segue o seu pastor. Não sei se você já viu algum redil. A primeira vez que eu conheci foi na cidade de Fátima, Portugal, lá na aparição de Nossa Senhora. Quando nós descemos um caminho para ir ao anjo, aquele anjo que aparece na Eucaristia, né? E ensina a oração: eu creio, adoro, espero. Atrás há um grande redil, e tem ovelha à vontade. Quando eu fui a primeira vez, eu achei que era um rebanho só, porque é tudo junto e misturado. Mas aí o guia me disse: olha, amanhã, se o senhor quiser acordar mais cedo, nós vamos vir aqui para o senhor ver como que o pastor separa as ovelhas, e o senhor vai usar isso em pregação. Falou: opa, eu quero ver. Aí o grupo ficou no hotel, eu levantei bem cedo e fui com ele lá ver os pastores separando a ovelha. Aí eu entendi o que é escutar
a voz. Muitas ovelhas, tinha mais de 200 ovelhas, um redil enorme. Aí chegou um pastor, ele toma lá o seu chá, põe lá o seu bornal, o seu chapeuzinho, pega a varinha, e o porteiro, tem lá o porteiro, Jesus fala, né, que quando chega o pastor, o porteiro abre. Então há um porteiro que dormiu ali vigiando. Ele abre a porta e o pastor, ele apenas emite um som. Pode ser uma canção, pode ser um barulho, pode ser um grunhido, mas tem que ser o mesmo. E quando o pastor começa com aquele barulho, as ovelhas dele levantam a orelhinha. Ele começa a bater numa latinha, e as ovelhas ficam de pé e vão saindo. Ele não faz nada, ele só fica cantando aquilo, e elas vão saindo. A hora que sai a última, ele confere, todas as dele estão ali. As outras dormindo, como se não fosse com elas. Saíram as dele. Pouco tempo depois veio uma jovem, que o pai dela estava doente, então ela foi pastorear naquele dia. Ela também começou a cantar, fez os gestos que o pai fez. As ovelhinhas dela levantaram a orelha e a seguiram. Fiquei impressionado. Aí ele falou, tá vendo? É assim que Jesus compara o nosso relacionamento com Ele. Pode ser outras vozes, outras propostas, outras vidas, mas a ovelha daquele pastor só segue a voz que ele conhece. E a pergunta é, no meio de tantas vozes, a gente conhece a voz de Jesus Cristo? Quando você ouve algo de fé, um estudo, uma palavra bíblica, quando você está lá na internet, na evangelização que acontece também nas mídias, você sabe discernir o que é opinião pessoal, o que é uma doutrina contra a igreja, mesmo que seja gente da igreja falando? Quais são as pessoas que têm uma mente cristã, católica, e aqueles que já estão com a mente mais para lá do que para cá? Nós sabemos discernir a voz do bom e do belo pastor. O segundo ponto é relacionamento íntimo. O Senhor diz que Ele nos chama pelo nome. Conhecer nome é ter relacionamento. Eu conheço o nome de quem eu tenho relacionamento. Eu tenho uma dificuldade, por isso que eu fico tentando não passar por isso, que é chegar em festa sozinho. E principalmente onde eu não conheço as pessoas, porque eu sou muito falante, muito é quando eu celebro do microfone, né? Que é fora do altar, é um jacu, morro de vergonha. Aí eu gosto, ou alguém vai comigo, ou eu já sei aonde eu vou sentar. Não tem nada melhor. Eu fico tão feliz quando eu chego numa festa, aquele tanto de gente que eu não conheço, aquele sorriso amarelo, né? Aí eu olho assim, ó, tem uma mesa que tem alguém que me conhece. Aí a pessoa grita assim, ô Padre Cristo, senta aqui com a gente. Aí eu vou doido. Esta é a experiência. No meio de um mundo que nos vê como número, que nos vê apenas como um pagador de imposto, Jesus chama o nome. Ele conhece você. No meio de uma multidão de desconhecido, aqui não, que nós ainda moramos no interior mineiro, Divinópolis não é tão pequeno assim, mas ainda tem um interior, a gente conhece as pessoas, cumprimenta na rua, vai fulano de lá. Cidade grande, cidades maiores, a pessoa está sozinha no meio de uma multidão. Ninguém ajuda, ninguém cumprimenta, ninguém faz conta. Então no meio deste corre-corre, nós escutar o nosso nome, ô Ricardo, ô Gabriela, sabe o meu nome? Quem é? É Jesus. Será que nós temos essa experiência na nossa vida de oração? O Senhor conhece o meu nome, o Senhor conhece a minha história, o Senhor conhece a minha vida, e Ele me chama a estar com Ele, a ter um relacionamento com Ele. Não é o tema desta pregação, vou só abrir um parênteses, que eu já preparei em outro momento, um evento que teremos no Rio de Janeiro, e o tema pedido lá é o testemunho até a morte. Eu peguei a vida dos apóstolos. Os 12 apóstolos, só João morreu de velhice. Os outros todos morreram crucificados, decapitado, apedrejado, julgado do alto, apaulada, degolado. Todos morreram. E minha pergunta é: por que na hora ali do vamos ver, eles não negaram Jesus? Por que com a faca no pescoço o cara não negou Jesus?
Quem que vê naquelas pedras grandes que seriam lançadas na cabeça dele, como Estevão? Ele olha para o alto e diz: eu vejo o meu Senhor em pé. Senhor, estou voltando para casa. E perdoa esse pessoal aqui, ó, eles não sabem o que fazem. Eles mataram Estevão. Por que esse pessoal morreu e não negou a fé? Por um motivo: eles tiveram relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Caminharam com Jesus durante 3 anos. Foram formados por Ele, viram os seus milagres, ouviram as suas pregações. Aqui, meus irmãos, vamos falar coisa rasgada. Ninguém está disposto a morrer por ideia, ideologia, partido político. Isso aí é só blá blá blá. Na hora do vamos ver, a pessoa muda de lado com uma facilidade enorme. Eu não entendo muito esse mundo, não é o meu mundo. O meu mundo é religioso, mas tem gente que tem a vocação para o mundo político. É uma vocação louvável, pode fazer muito bem. Mas uma coisa eu não consigo, isso está em mim, é o meu ser. Eu não consigo, num debate, julgar a verdade da sua cara, falar mal de você, de detonar. Aí depois você eleito ou não, e eu for lá trabalhar com você, tomar café e ficar rindo. Eu não consigo esse tipo de comportamento. Tem gente que consegue, mas o relacionamento, quando você tem um relacionamento com Jesus, você não muda de lado, você não o trai, você vai até a morte. É impressionante como que os discípulos, homens como nós, tem tanto homem aqui na igreja, ó, mais ou menos com a nossa idade, um pouco mais jovem, um pouco mais velho, eles não voltaram atrás e morreram, mortes cruentas, sofridas. Mas por que eles não negaram Jesus? Porque não se nega pessoa, se nega ideia, ideologia, mas não se nega relacionamento verdadeiro. Eles tiveram um relacionamento com Jesus tão intenso, e um pastor que conquistou o coração daqueles homens, que eles preferiram perder a vida do que trair nosso Senhor. É isso que nos faz firmes na igreja. É isso que nos faz católicos da hora do batismo à hora da morte. Pessoas que ficam mudando de religião, pessoas que estão numa, dá noutra, pulando numa, vai para outra. Quer dizer, elas estão buscando alguma coisa, mas não estão encontrando. Porque o relacionamento com Cristo cria raízes, firmeza, identidade. Nós temos a nossa identidade católica. Não sei se os senhores acompanharam a visita do Papa Leão na África. Foi uma apoteose, né? O pessoal ficou encantado com a simpatia, com as pregações, com a doutrina, com a firmeza. E Papa Leão, numa das suas homilias, ele disse para aquele povo lá, mas serve para nós. O Papa prega para a igreja toda. Ele pediu para os fiéis: vocês que são católicos, não misturem religião. A igreja católica tem tudo o que você precisa para ser santo. Não é bom ficar misturando religião, frequentando o templo A, B, C, D. Parece que são 7 dias por semana, cada dia a pessoa está num lugar. Por que o Papa disse isso? Porque ele está vendo que há pessoas que ainda não têm experiência de Jesus e não entenderam o relacionamento íntimo com o pastor. O pastor que tem a voz que nós definimos, o pastor que nos chama pelo nome, e terceiro, o pastor que me conduz. Aqui, meus irmãos, é uma atitude de humildade para nosso Senhor. Eu vejo os pais de adolescentes, não de todos, claro, aqueles que não foram tão bem educados assim. Tudo que o pai e a mãe fala com eles, o que eles respondem? Eu já sei. Eles sabem tudo, mas a vida deles é um fora atrás do outro, né? Só está murro em ponta de faca. Quando Deus levanta Davi para ser o rei de Israel, o que Davi disse? Não, deixa comigo que eu mato no peito. Deixa comigo que eu sei. Eu vou bombar. Não. Davi se mostra humilde. E ele disse: eu não passo de um adolescente, e eu não sei como conduzir o teu povo. Quando Deus levanta Salomão, ele pede: olha, peça o que você quiser que eu te dou. Olha, me dê sabedoria, porque eu não sei como conduzir o teu povo. O que essas pessoas nos ensinam? A dependência de Deus.
a humildade na presença de Deus, dizer a Deus que você não sabe, que você não dá conta, que você não é suficiente e que Ele pode nos conduzir. A ovelha se deixa conduzir. Por isso que Jesus diz no texto bíblico: o bom pastor, as ovelhas conhecem a voz, chama pelo nome e as conduz para fora. O cristão se deixa conduzir por Jesus Cristo. Nós escutamos a segunda leitura, e permita-me citar o versículo 23 do capítulo 2 da carta de São Pedro. Vocês têm um folhetinho aí. Eu quero o final do versículo. Vou ler todos para vocês acharem aí. Estou no 23. Quando injuriado, aqui está falando de Jesus Cristo, né? Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, quem achou aí, vamos ler, compadre. Antes, vai lá, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Meus irmãos, se eu posso te dar um conselho, te dou agora. Coloque as tuas causas nas mãos de Deus. Coloque os teus projetos nas mãos de Deus. Se as pessoas se deixassem conduzir, elas seriam mais felizes. Mas tem gente, me desculpem, mas tem um narizinho bem em pé. Não, eu faço é do meu jeito. Não tem negócio de jeito de Deus, não tem palavra de Deus, não tem orientação do Espírito Santo. Eu faço, eu quero e eu faço. Eu quero construir aqui, é aqui que eu vou construir. Eu quero namorar essa pessoa, é essa que eu vou namorar mesmo. Eu quero estudar nessa faculdade, é aqui que eu vou. Eu quero trabalhar ali, eu vou entrar de qualquer maneira. Aí a pessoa vai levando a vida assim e nada dá certo. Ela não é feliz no namoro, a família não vive em paz, o trabalho não lhe dá prosperidade, tudo. Por que isso? Porque nós devemos nos deixar conduzir pelo pastor. Aquilo que você quer, coloque nas mãos daquele que julga com justiça. Oração antes, oração durante, oração depois. Vamos repetir isso? Oração antes, oração durante, oração depois. Antes, para saber se é para fazer. Durante, para fazer certo. Depois, para agradecer. Vou te dar exemplos simples para os jovens. Começou a época do namoro. Você olhou para ela, ela olhou para você, olhou para o rapaz, o coração mexeu, ó, bom partido aquele ali. Antes, meu filho, de entrar, reze. Meu Deus, eu quero colocar nas tuas mãos este relacionamento que eu quero ter. Esta pessoa que eu estou gostando, a gente já está saindo, nós estamos conectados um com o outro, eu estou vendo o que é legal, eu acho que eu vou agregar para ela, ela vai agregar para mim, mas eu te peço, Jesus, abençoa, se for da tua vontade, que se não for, que nem comece, se não for, que o Senhor providencie outra pessoa, porque eu vejo agora, o Senhor já vê daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, conduz-me. Se tudo der certo, é vontade de Deus. Se acontecer alguma coisa que não deu certo, você fala, nossa, que livramento, hein? Eu rezei e o negócio não foi para frente. Você quer construir uma casa, comprou o terreno, vai lá rezar, joga água benta no terreno, joga a medalhinha de São Bento para tirar o mal, olho gordo, e reza. Oh meu Deus, é aqui que eu quero construir a minha casa, morar com a minha família, quintal para as crianças, um bairro bom. Mas abençoa, Jesus, eu não sei qual é a tua vontade para mim, me conduza. Se é para eu morar aqui, se eu vou ser muito feliz aqui, conduza a documentação, conduza quem vai me ajudar aí no negócio, que seja um preço justo, que eu consiga honrar com as prestações. Abençoa a pessoa que está me vendendo, que seja honesta e não passe a perna em mim. Tudo correu bem, pagou, está lá o terreno, já está construindo a sua casa, é bênção. Deu um pepino e te imposto que não pagou, o terreno está hipotecado, o cara é enrolado, livramento. Não deu certo, é Deus conduzindo você. Nós geralmente não fazemos isso. A pessoa que tem vida espiritual, ela faz, mas a maioria das pessoas não fazem. Como é que a maioria faz? A maioria faz assim, não estou falando de você não, talvez esteja. O que é que a maioria faz? Eu vou fazer do meu jeito, eu quero isso aqui, é isso aqui que eu quero.
Aí você faz. Mas depois que fez, o negócio começa a tá pepino, não vai para frente. Aí o que a gente começa a fazer? Rezar. Oh meu Deus, olha o meu trabalho que não está tendo certo. Meu filho, você rezou depois que o caldo entornou, né? Você não perguntou no início se era. Você fez do seu jeito. Agora está chamando Deus para consertar. Você não fez a vontade de Deus, você fez a sua vontade. Você não se deixou conduzir pelo bom pastor. Deu errado, aí você quer com a oração consertar o erro. Difícil isso. Por isso que o relacionamento com Jesus, ele precede todas as coisas. Todas as coisas. Eu faço isso. Demorei, mas aprendi. Como padre é possível, né? Demorei, mas aprendi a fazer.